Fala, meu amigo pintor, tudo bem? Como você costuma enviar suas propostas de trabalho, seus orçamentos de pintura? Hoje eu vou mostrar para você uma técnica muito efetiva para fazer com que o seu cliente contrate os seus trabalhos de pintura ao invés dos seus concorrentes. Ficou curioso? Quer saber mais? Então acompanhe esse vídeo até o final. É normal que depois que um cliente te chama para fazer um orçamento de pintura, você vai até o local, conhece o imóvel, vê toda a estrutura, vê a preparação que vai ser feita, de todas as superfícies, todas as áreas a serem trabalhadas, o acabamento final, se houver alguma pintura decorativa, enfim. Você faz a visita no imóvel e vê realmente o que vai ser feito. E depois disso, o que você costuma fazer? Existem algumas maneiras aqui que são as maneiras mais comuns que se vê hoje no dia a dia para fazer um orçamento de pintura, para mandar um orçamento de pintura. O primeiro deles é o contato pessoal. Isso já acontece. Esse contato normalmente, a maioria das vezes você já faz com o seu cliente. Você vai até o imóvel dele e já faz essa visita e tem um contato direto com o seu cliente. Qual a vantagem disso? A vantagem primeira delas, que você tem o poder de convencimento, né? Então você pode convencer o seu cliente a poder fechar o trabalho de pintura com você. Isso é muito bom, principalmente quando você é um profissional que sabe o que está falando, tem esse poder de convencimento, de dialogar, de conversar com o cliente. Não é enrolar, é conversar, saber lidar com o cliente, saber fazer um bom atendimento. A gente costuma ouvir frequentemente que a primeira impressão é a que fica. Isso é a pura verdade, porque o cliente, quando ele tem uma boa impressão de você, com certeza isso é um dos pontos fundamentais para fechar o orçamento de pintura, para efetivamente fechar o trabalho de pintura. Outra coisa é você trabalhar o emocional do seu cliente, tá? Quando você trabalha o emocional dele, isso é comprovado, muitas pesquisas comprovam que os consumidores, eles compram 60% mais vezes no ponto de vendas. Quando ele está direto numa loja, num local, olhando aquele produto, né, tão desejado, e por impulso ele acaba comprando. Seria ideal que você conseguisse fechar todos os seus trabalhos de pintura ali na hora, né? Pessoalmente, ali você conseguisse conversar, apresentar o seu trabalho de pintura e já fechar na hora esse serviço. A chance de você fechar o trabalho é muito maior. Porém, isso requer um grande risco, um grande problema que você vai estar correndo aí, um risco. A primeira questão é a fragilidade. Tá? Então você está muito frágil. Por quê? Você está na casa do seu cliente. A chance dele também ter um poder de convencimento em cima de você é muito grande também, né? Então, muitas vezes você pode até, de repente, pedir uma licença, sentar numa mesa, fazer umas anotações, porém, a chance do cliente, muitas vezes, levar essa vantagem é muito grande. Por quê? Você tem, às vezes, 10, 15 minutos para fazer um orçamento que, de repente, de um trabalho de um mês e meio, e por causa de 15 minutos você vai estar se comprometendo com o seu cliente e dando um orçamento errado. Eu tenho uma grande experiência com isso, já apanhei bastante e sei que é difícil você poder fazer um orçamento, uma proposta de trabalho ali na hora para o seu cliente. Seria, claro, seria muito bom se você conseguisse fazer esse orçamento e enviasse na hora, porém isso não é possível, é muito difícil que você consiga, a menos que você tenha uma vasta experiência no ramo da pintura e principalmente que o trabalho seja um trabalho pequeno. Aí não tem problema, né? É mais fácil de você não errar, né? Então, existe essa questão de fragilidade, você estar na casa do seu cliente e poder sofrer essa fragilidade. Uma outra questão é a precisão. Então, a chance de você também, por conta, muitas vezes, de um orçamento precipitado, você passar um valor errado, você fazer um cálculo errado, você passar uma quantidade de materiais errada também. Então, mais uma vez, em 10 e 15 minutos, não tem como você passar um orçamento, detectar ali
Quais serão as dificuldades que você vai ter durante a obra? Muitas vezes, se você tiver que contratar uma pessoa, olha, eu calculei que eu ia levar 10 dias para fazer o trabalho, de repente você levou 12. São 2 dias que em 10, 15 minutos você acabou perdendo aí esses 2 dias a mais que você vai acabar tendo um prejuízo. Uma outra maneira que a gente encontra para poder enviar essa proposta de trabalho é pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta muito prática hoje em dia, né? Ela é tão boa que faz com que a gente muitas vezes envie até proposta de trabalho. Eu particularmente já enviei pouquíssimas vezes, mas já fiz o envio de proposta de trabalho pelo WhatsApp. Qual a facilidade, qual a vantagem do WhatsApp? Você tem um contato rápido, né? Então você pode fazer um contato direto com o seu cliente, mandar mensagem lá, olha, vamos fechar assim, assim, o valor é tanto, eu posso dar um desconto, a gente vai fazer em tanto tempo, ó, a lista de material é essa. É muito bom isso, é muito bom. E outra coisa que você pode fazer, que é uma vantagem do WhatsApp, você pode colocar arquivos, né? Você pode mandar uma imagem de um trabalho que você fez, às vezes você conversou com o seu cliente sobre uma pintura decorativa, você manda uma imagem lá, olha, essa daqui é a imagem para você ver como que fica a parede, como é que vai ficar a parede e tudo mais. De repente um vídeo, enfim, o seu cliente manda uma imagem daquilo que ele gostou. É muito prático o WhatsApp, porém, ele tem essa questão também da informalidade, né? É um contato muito informal. Então, por conta disso, você pode estar deixando esse cliente passar despercebido, você pode estar perdendo esse cliente. Muitas vezes o cliente, quando você manda uma proposta de trabalho para ele por WhatsApp, pode passar uma certa insegurança, né? Poxa vida, mas ele veio até aqui, é um trabalho de 10 mil reais e o cara está mandando uma mensagem pelo WhatsApp, uma proposta de trabalho pelo WhatsApp, então acaba sendo muito informal e a chance de você, caso envie uma proposta de trabalho para o seu cliente, de você perder esse trabalho é grande. Exceto, é claro, de repente você já conhece essa pessoa, é um trabalho pequeno, você já teve um pré-contato com ele, enfim, dá para fazer. Um outro ponto negativo que você tem aí para mandar propostas de trabalho pelo WhatsApp é memória, né? O WhatsApp ele tem uma memória limitada, então de repente você colocou uma informação lá atrás e aí depois de um mês de trabalho o cliente está te cobrando numa coisa que ele acha que ele te mandou lá atrás e ele acabou nem mandando, ele só pensou e esqueceu de te mandar. E de repente você acabou deletando a imagem, deletando o texto e você pode perder essas informações. É mais um ponto negativo de você mandar uma proposta comercial para o seu cliente pelo WhatsApp, tá? E muitas vezes pode acontecer também, você mandar uma proposta por telefone, você depois dessa visita, depois dessa avaliação, você chega na sua casa, calcula, passa todos os custos e de repente liga para o seu cliente, passando todos os valores, todos os prazos de serviço, né? Isso pode ser bom? Pode ser bom. Por quê? Ele pode ter uma condição de convencimento, né? Você tem a oportunidade de convencer o seu cliente a fechar o trabalho de pintura com você. Porque você já vai estar tudo ali na ponta da língua, você vai ter estudado, visto o perfil do cliente, ver de repente se ele é um cara que está mais pensando no desconto, está mais pensando no trabalho bem feito, ele é um cliente mais chato, então você pode ali argumentar com ele. Isso é muito bom quando você fala por telefone com o seu cliente. A parte negativa de você falar por telefone com o seu cliente, né? De repente você manda uma proposta de trabalho e mais uma vez aqui, ó, a gente vai voltar para isso daqui. Informalidade, né? Informal. Essa palavra aqui, ela tá muito comum de ser ouvida. Porque as pessoas não... quando contratam um trabalho, principalmente nos dias de hoje, em que a gente vê a violência, vê muita gente dando calote, o país vive numa situação muito difícil de corrupção, então quanto mais formal com o seu cliente você for, claro, com uma conversa, é importante você
de repente ser uma pessoa agradável, uma pessoa que demonstra ter um bom diálogo, né? Ter uma boa comunicação, porém é importante que você seja o mais formal possível com o seu cliente, né? Porque ele vai se sentir mais seguro. Não é uma relação de amizade, é uma relação de negócios. E por isso é importante que você seja o mais formal possível. E o telefone, numa ligação, você não consegue muitas vezes transmitir essa formalidade, por mais que elas sejam uma boa ferramenta de convencimento, que você pode conversar com o seu cliente, porém ela existe uma grande informalidade. A ferramenta que eu considero a principal delas, o e-mail. E por que o e-mail? Qual é a vantagem de você utilizar o e-mail? Muitas vezes eu vejo que os pintores acabam perdendo trabalhos de pintura, às vezes até usando o e-mail mesmo, até utilizando essa ferramenta de e-mail, mas eles não sabendo usar da maneira correta, né? Qual que é a vantagem do e-mail? Primeiro que ele é um documento, vamos colocar aí, ó, é um documento, né? E é um documento que ele não é perdido, né? A menos que você e o seu cliente apague, ele não vai ser perdido, ele vai ficar lá, né, o tempo que for preciso. Eu tenho e-mails aí de 6, 7 anos atrás que estão aí ainda, né? Porque ele acaba sendo armazenado no seu computador ou no seu celular, enfim, numa plataforma que fica lá no Google, no Gmail, no Hotmail, enfim. Então é um documento. Quando você manda para o seu cliente uma proposta comercial, você está mandando também um documento, né? Por e-mail é um documento. Qual a outra vantagem do e-mail? Você pode mandar arquivos, né? E aí, esses arquivos eles podem ser dos seus trabalhos e da sua própria proposta. Por que dos seus trabalhos? Isso aqui é uma ferramenta que você pode utilizar para convencer o seu cliente a fechar o trabalho de pintura com você. Então você pode colocar, assim como tem o WhatsApp aqui, você pode colocar as fotos do seu último trabalho, você pode colocar vídeos dos trabalhos que você fez, você pode colocar, e eu aconselho você colocar uma proposta de trabalho, você faz lá num Word, salva em PDF e manda uma proposta em arquivo para o seu cliente, né? E essa proposta vai trazer muito mais credibilidade. Quando o seu cliente vê, e eu já passei várias vezes por isso, que foi enviado uma proposta num arquivo para o cliente, ele sentiu mais segurança. Eu tive até alguns clientes que achavam que a minha proposta de trabalho, aquele orçamento que eu mandava em arquivo, era um contrato de serviço. Então, ele falou, poxa vida, eu achava que era um contrato já aquilo, e é só um orçamento, né? Então, para mim já ficou bem mais seguro, né, de contratar o seu serviço por isso, né? É claro, o e-mail ele tem a parte negativa, que, por outro lado, ele é muito formal, né? Formal. Por ser muito formal, você perde aquela identificação, aquela identidade, aquela comunicação direta e prática com o seu cliente, né? Então vamos lá. Qual que é o ideal que você utilize aí no seu dia a dia, quando você vai fazer uma proposta, apresentar uma proposta de trabalho para o seu cliente? Eu vou até apagar tudo aqui. A gente vai por ordem, então. Primeiro, o que você faz? O contato pessoal, certo? Então, você fixou a sua imagem lá para o seu cliente, né? Você conseguiu trazer uma confiança. Você trouxe uma boa imagem. Então, você já conseguiu apresentar a sua mão de obra, o que você faz, quem você é para o seu cliente. Você já trouxe uma boa apresentação pessoal, quando você conversou diretamente com ele. O que eu faço em seguida? Aí eu envio um e-mail, tá? E aí tem algumas coisas interessantes que você pode fazer com o e-mail, como por exemplo, aqui uma dica bem interessante que eu utilizo e me dá bastante resultado. Eu coloco pelo menos o último
contato ou o último ou o meu melhor cliente, tá? Ou o contato do meu último cliente ou o contato do meu melhor cliente. Por quê? Lá no corpo do e-mail, eu normalmente começo o e-mail, bom dia, boa tarde, senhor tal, conforme visita realizada, segue anexo o orçamento de prestação de serviço para o seu imóvel tal. Abaixo está o contato do meu último cliente ou um dos meus clientes a qual eu prestei alguns serviços. E aí eu coloco o contato. Claro que você vai pedir autorização para esse cliente, mas você pode colocar o nome dele, o telefone e talvez até o endereço dele para que de repente ele busque lá no Google Maps ou ele ligue para o seu cliente. Isso aqui dá uma confiança maior. São pequenas coisas que você vai conseguindo fazer com que o seu cliente confie mais em você. Então, por isso que eu acredito que o e-mail é uma peça-chave. Quando você faz um contato pessoal, em seguida você envia um e-mail para o seu cliente, eu acredito que é o ideal. E aí sim, eu utilizo em seguida, normalmente no dia depois, eu utilizo o telefone. E aí eu faço uma ligação para o cliente. Senhor fulano de tal, tudo bem? Aqui é o Leandro Piovesan, da Senhor Capricho. Eu queria saber se você recebeu o meu e-mail, o que você achou. E aí começo a dialogar com ele, já vou estar bem estudado da proposta do trabalho e vou tentar convencê-lo a ele fechar o trabalho de pintura comigo. E aí sim, claro, se a gente fechar o orçamento de pintura, se for fechado, aí sim eu utilizo o WhatsApp, né? Aí que eu utilizo, não sei se é 2 T's aqui, um T ou 2 T's. Aí sim, mas eu utilizo o WhatsApp só após eu fechar esse contrato, só esse trabalho de pintura, essa proposta comercial. Só aí sim que eu utilizo esse WhatsApp, né? Naquela conversa mais informal, do dia a dia com o cliente. Então, se você seguir essa regra, né? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro dia. Aqui no segundo ou no terceiro dia. E aqui no quarto dia ou quinto dia, né? Se você seguir essa regra, a chance de você fechar as propostas de trabalho, ela vai aumentar em muito. Porque você vai seguir um certo roteiro que vai facilitar com que o seu cliente ele tenha mais confiança no seu trabalho. E dessa maneira, com certeza, a chance de você poder fechar os seus trabalhos de pintura vão aumentar em muito, né? Eu já tenho algumas experiências que por uma série de fatores, que são pequenas coisas, fazem com que os meus clientes fechem os trabalhos de pintura comigo, justamente por conta da confiança. E eu digo mais uma vez, né? Eu tenho dito bastante que o cliente ele não fecha o trabalho de pintura com você só por causa do preço. O preço não é o principal fator determinante para o seu cliente fechar um trabalho de pintura com você. Mas a confiança vai fazer com que ele contrate o seu serviço, tá bom? Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, gostou da matéria, dá um joinha aqui embaixo no vídeo, compartilhe, comente. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail. Se quiser comentar aqui embaixo, eu vou responder na medida do possível, tá bom? Então é isso aí, meus amigos pintores. Muito obrigado e um abraço a todos.